Documentadas é uma proposta dentro do Interlocuções, as ações formativas do Festival de Teatro de Curitiba. A proposta das palestras documentadas é a gente ter uma conversa sempre mediada pelo Rui Filho, da revista Antropositivo, com alguma celebridade. Não. Quer dizer, tem, mas eu não faço parte dessa. Na verdade, pessoas extremamente pertinentes nas artes cênicas e na dança no Brasil. Acho que é esse o local. E a gente sempre faz ela filmada, registrada, porque ela entra para o canal do YouTube do Festival de Teatro de Curitiba. A gente já tem uma coleção de pessoas muito importantes que passaram por aqui, por essa conversa, e hoje é a vez da Lia Rodrigues, que aceitou esse papo conosco. É com vocês. Obrigada. É um prazer incrível a gente ter essa conversa. Acho que há muito tempo que eu quero ter uma conversa com você. Você podia ter me ligado antes, né? Brincadeira. E a Lia, eu fiquei pensando hoje, acordei e fiquei pensando, falei, caramba, né? Conversar com a Lia Rodrigues. Falei, e é tanta coisa, é uma história tão imensa, mas na minha cabeça eu resolvi dar um título, que é uma novidade para mim. Então eu chamei para mim a conversa da maré ao maré, né? Entre a favela do Rio de Janeiro ao mundo. E eu acho que a gente podia começar a pensar um pouco sobre isso. A Lia tem um trabalho de dança que não é simplesmente um trabalho de dança, é uma presença junto à dança, e isso muda muita coisa, porque é diferente de ser um coreógrafo, uma coreógrafa, é você ter uma perspectiva aonde a dança se torna não uma função social, mas ela se torna a sociabilidade em si. Isso me dá um aspecto muito mais inquieto de como olhar o seu trabalho, porque transfere para a dança um sentido de provocação e dignidade na mesma medida, aonde um contamina o outro, aonde a provocação provoca o que é digno e aonde a dignidade nos exige estarmos sempre em movimento de provocação. Para quem não conhece tão profundamente o trabalho da Lia, eu não teve tanta chance de ver tantos espetáculos, eu acho que o percurso da Lia vem se construindo nos últimos 10 anos com uma característica mais evidente, né? Você passou por alguns trabalhos e agora, nos últimos 10 anos, você vem firmando uma perspectiva de linguagem muito própria, muito particular. Lia, que já veio de Magmarran até... E eu vi isso hoje no seu site e fiquei tão feliz de ver que você já tinha ajudado... meio desatualizado, porque sou eu mesmo que faço. Mas então, que você tinha ajudado a comissionar, por exemplo, o Siríaco, o Gustavo. Então é tão bonito ver que uma pessoa que começou, também passou pela Magmarran sendo acolhida, hoje acolhe. Quer dizer, há uma grandeza no pensar a arte como um todo que é muito fundamental. Lia vive entre Brasil e Europa. Acho que não dá nem para a gente falar mais França, porque são tantos festivais internacionais com que você tem se articulado que as fronteiras ficaram pequenas para você. Bom, a gente vive um momento específico do país, a gente vive um instante para lá de complicado. Eu acho que chamar esse momento de complexo dava certo até 2, 3 anos atrás, agora a gente perdeu a capacidade de adjetivar o que a gente vive no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo. Aqui é apenas um reflexo, né? E como você está nessa perspectiva de circulação entre essas fronteiras todas, eu acho que a gente poderia começar com uma pequena provocação. Dançar dentro e fora do país tem as suas vantagens e as suas desvantagens. De alguma maneira, para você, o que hoje te faz mais sentido? Voltar para cá ou levar as nossas perspectivas para fora? Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você aqui, batendo papo. Para chegar na resposta da sua pergunta, que, como você falou, eu acho importante falar que são muitos anos e muitas atividades dentro da minha escolha de fazer dança, né? Então,
Eu sou paulista, né, dá para ver, apesar de morar no Rio, e eu aprendi muito nos anos 70. Então, eu construí a minha trajetória na ditadura. Então, é muito diferente a minha visão, eu acho, desse momento histórico, né, que eu vejo como... Estudei História na USP também, então eu vejo como movimentos que a gente vai surfar através deles. E desde o início da minha escolha de ser artista, com 17 anos, eu tenho 63, vocês façam as contas. Eu acho que eu sempre gostei muito de fazer coisas no coletivo, muito. Então, as minhas ações, assim, porque eu sempre tinha assim, um caráter missionário, assim, achava que tinha que fazer dança, levar a dança, antes do SESC, assim, ter a atuação que tem de difusão da dança. Então, a gente fazia os teatros do governo, do Estado, e eu achava que tinha que levar a dança para quem não vê dança. Ainda acho isso também, mas acho agora de uma forma mais prática na minha atuação na Maré. E depois tive na Magui Marran, que foi uma escola para mim, porque eu aprendi com ela assim uma ética na dança, além de aprender como artista, uma disciplina, um rigor que ela tem com as suas obras. Isso foi muito importante para mim, esse rigor que eu acho que eu carrego comigo no meu trabalho. E depois eu me afastei da dança durante algum tempo, né? Eu tive 3 filhos e eu militava nas Amigas do Peito, que é um grupo de mães de amamentação, que foi muito importante também, que era uma coisa do coletivo, né, de trabalhar. Foi a primeira vez que eu trabalhei num grupo numa favela no Rio, com mães, num hospital público. Então, foi um momento muito importante para mim também, de ser mãe e me dedicar a isso. E depois, a companhia, que vou fazer 30 anos no ano que vem, mas principalmente o Panorama, o festival que eu criei, né, que eu criei em 92, e criei e dirigi por 14 anos, que é um monte de anos, né? E tudo isso era um pouco... Eu nunca me considerei curadora, porque eu não sou. Eu fiz por necessidade, né? Eu criei o festival por necessidade. E criar é criar mesmo, né? Porque não tinha dinheiro nenhum. Eu fazia dentro da minha casa, com meus filhos, num apartamento pequeno, com todos os filhos, assim, a época que chegava as coisas em DVD, aquelas caixas, e eles ficavam gritando: chega, mãe, quando vinham entregar. A gente não quer mais que tinha pilhas assim de DVD. E foi muito importante para mim aprender a assistir o trabalho dos meus colegas artistas da dança. Eu aprendi muito, foi muito legal. Como você falou, abrir portas, convidar as pessoas, entender o funcionamento do outro lado de ser artista, que é toda a produção, como você recebe alguém, o que você tem que fazer, e sem nenhum dinheiro. Quer dizer, claro, eu investi nisso, mas então é um momento onde os editais não existiam. Então, eu sou uma artista que antecede os editais. Isso acho que faz uma diferença para as gerações novas que aprenderam a fazer os seus trabalhos com o edital. Então, são outras estratégias que a gente teve que desenvolver quando isso não existia. Era muito diferente, claro, o mundo antes da internet, você entende? Então, não dá para comparar, é diferente. Até chegar nessa que eu chamo essa virada na minha vida, que foi meu encontro com a Maré. E é um encontro que modificou o meu modo de ver o mundo, de eu estar no mundo. E eu fiz essa escolha. A Silvia Soter, que é minha dramaturga, me apresentou a Eliana Souza Silva, que é a fundadora da Redes da Maré, que é a OCIP com a qual eu trabalho, né? Só posso fazer o que eu faço junto com eles. E isso mudou tudo, né? Então, quando você diz dessa questão dos últimos 10 anos, eu percebo na sua fala, eu fico pensando que eu estou há 15 anos na Maré, que, sem dúvida, essa ida para a Maré, ela vai refletir, é claro, no modo que eu penso, no modo que eu me coloco no mundo e no modo com que eu crio também. Então, acho que tem esse caminho, que é uma introdução rápida para chegar na resposta à sua pergunta, que é, qual é mesmo? É de dentro e fora, né? Será que é mais inquieto hoje a gente levar o Brasil para fora?
porque o Brasil está passando por um processo de auto-isolamento, que é muito perigoso, ao mesmo tempo que tem um mundo curioso, porque o Brasil está virando um case às avessas. Ou é um momento da gente se juntar todo mundo, estar aqui dentro, tentando alguma forma de resposta? Olha, é claro que essa situação que a gente vive hoje no Brasil, dramática, ela a situação dramática que a gente vive hoje no Brasil, ela existe no outro Brasil, sempre. Ela nunca deixou de existir, essa dramaticidade, principalmente nas favelas e nas periferias. Então, assim, sempre foi dramático nascer negro no Brasil, viver na periferia, morar numa favela, é dramático, sempre foi. O Brasil profundo, né? E ainda será, por longos anos, né? Principalmente agora, com essa época obscurantista que a gente vive. Então, eu sempre estive ocupada com isso, de alguma forma, pelo fato de eu estar na Maré. E o fato de eu viajar para fora é uma construção ao longo desses 30 anos. Eu não fui uma coreógrafa, eu não sou uma coreógrafa que fez sucesso repentino. A gente construiu, porque eu não acredito muito nesse negócio de sucesso, não acredito em nada disso. Eu acredito que a gente apresenta aqui, uns gostam, outros não gostam, que é muito saudável, né? A gente discordar. Eu acho que a coisa mais bela é a gente poder discordar, senão não tem graça, né? Então, eu sou convidada em alguns lugares e outros não sou, e fui construindo isso. Tem uma questão diferente, que a coisa que faz a diferença é porque o dinheiro está lá. Você entende? O dinheiro, assim, atualmente, eu sobrevivo, e os projetos no Centro de Artes e na nossa escola Livre de Dança da Maré sobrevivem com investimentos de fora do Brasil, e minha companhia também. Então, é claro, eu acho muito legal dançar lá fora por tudo, porque é um outro lugar, porque as condições são diferentes, porque a gente consegue... a nossa profissão existe em todos os sentidos, sabe? É uma profissão normal, né? E no Brasil a gente vive nesse lugar de exceção. Então, fora o SESC de São Paulo, porque o Rio não conta o SESC do Rio, né? Que promove essa circulação dos nossos produtos, das nossas criações, não existe um mercado interno que suporte os nossos artistas. Todos nós sabemos disso. E na Europa existe esse mercado, existe uma circulação, né? Então, isso favorece ao trabalho do artista. E eu gosto de apresentar, eu tenho muita vontade de apresentar aqui muito mais do que eu apresento, mas é muito difícil. Primeiro, porque, como eu preciso do dinheiro para sobreviver, lá as agendas são fechadas com um ano. Eu estou meio falando só para ele, mas eu estou falando para vocês também, tá? É que eu fico olhando para ele. Eu tenho que olhar para lá, não? Tá bom. Então, a gente não tem uma circulação interna que faça com que a gente possa sobreviver. Mas eu adoro dançar aqui, mas como lá tudo fecha com muita antecedência, eu digo sim para tudo. Eu até me convido às vezes, né? Mas eu digo sim para tudo. Então, depois fica difícil organizar. Mas eu já dancei tanto, eu fiz 2 palcos giratórios, no início do palco giratório, lá pelo ano 2000, ou 2001, eu não lembro. Depois fiz um outro nos 20 anos da companhia, porque é um dos únicos projetos. Lembra o Pixinguinha? Tinha um projeto Pixinguinha de circulação. Enfim, eu vejo mais isso. Eu gosto de dançar em todo lugar, gosto de conversar, eu gosto de estar perto das pessoas, um público não fechado só nas pessoas que estão acostumadas a ver dança, que leem os mesmos livros, que frequentam. Eu adoro quando, como na Maré, que eu danço lá, sempre faço temporada lá, que é um público totalmente diferente. Eu amo ver como que eles se relacionam com o que a gente pensa e apresenta. Você falou uma coisa interessante, que é o dinheiro está no norte. A gente sabe bem isso, porque não é só na área da cultura, é quase que de uma forma estrutural para o planeta inteiro, o dinheiro continua no norte. E eu não sei se todo mundo tem tanto convívio com essas informações, mas muito do que é feito no sul, no resto do planeta,
até entre os parceiros do Sul, normalmente é intercambiado pelo Norte. Então, o uruguaio pede um dinheiro para a França, que manda o projeto para a África, o que é uma loucura, mas a gente vive um mundo nessa dinâmica de o Norte ser quase o centro obrigatório para que tudo circule. Você acha que o Norte tem recebido os trabalhos do Sul, levando esses corpos da maré, porque é um outro corpo, é um corpo invisível, não é simplesmente um corpo de um dançarino. É o corpo negado, é o corpo preto, é o corpo inviabilizado, inclusive pela própria sociedade onde pertence, imagina pelo Norte, então. Você acha que eles olham para esses corpos ainda pelo estigma do exótico? Olha, primeiro, assim, eu acho que quando você fala que o dinheiro está no Norte, eu acho que também está aqui. Tem muito dinheiro no Brasil. A questão é a escolha do que você faz com esse dinheiro, né? Porque tem uns que põem no bolso, né? Nas malas, na cueca, sei lá onde eles querem colocar o dinheiro, né? Então lá, existe o dinheiro, lá mas também, né, Lia? Só em que todo eles lugar, disfarçam. Mas é que eu acho que tem uma escolha diferente. Então aqui a escolha realmente não existem políticas públicas para as artes de uma maneira geral. Elas existem, depois elas desaparecem, depois elas são reinventadas, depois então mas eu acho que tem sim muito dinheiro. Hoje não sei quem que me falou que todo o dinheiro, se pegasse todo o dinheiro da previdência, daria para pagar R$2.000 para todos os brasileiros como aposentadoria. Eu tenho certeza que sim, e muito mais. A questão é uma escolha, a escolha do sistema econômico e uma escolha política. E com relação à sua pergunta, eu sou chamada da coreógrafa das favelas algumas vezes, depois não mais. Existe a curiosidade do exótico, existe várias códigos que são colocados em cima dos trabalhos das pessoas que não são da Europa. Mas isso eu nem ligo, sabia? Porque eu vou mostrar lá meu trabalho, eu mostro, eu falo, eu sei falar, e eu acho muito bom se eles me chamam ou se eles falam sobre favela, porque estão falando sobre favela, e eu entro por aí para falar as coisas que eu penso sobre a favela, sobre o eurocentrismo, sobre essa visão de mundo, centrada em si próprio, Eu não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em poder levar meu trabalho, que meu trabalho seja a maneira de eu falar as coisas que nós pensamos. Então, eu aproveito todas as portas, mesmo essas que parecem que falam, seu trabalho é não sei o quê. Não tem problema, vamos então conversar, sabe? Então, eu aproveito todas as oportunidades. É assim que eu vejo. Nem me preocupo muito, porque isso super acontece. E tem gente que vai esperando ver Brasil, não sei o quê, e vê um outro Brasil. Daí cabe a gente ter a capacidade de conversar. Não é um processo tão fácil, mas é um processo de sedução também, de apresentar uma outra possibilidade, porque para muitos lugares do mundo, o Brasil ainda é uma selva. Isso é uma loucura, mas as pessoas continuam perguntando se tem cobra na rua, como é que a gente se veste. Eu ainda escuto isso, por incrível que pareça, escuto isso na Alemanha. Então, tem um pouco desse estereótipo que parece que não passa, que não desgasta nunca. Mas eu já ouvi questões do tipo, mas tem crítico no Brasil, como se a gente fosse tão incapaz de escrever quanto de pensar também, o que é uma loucura. Mas eles depois se divertem com o fato de haver, e de haver dançarinos, e de haver teatro, e de haver performers, e, enfim. Por isso a minha inquietação em saber como você lidava com isso. Agora, você coloca um aspecto que me parece que é a única resposta plausível, que é a que eu tento oferecer também, que é o afeto. Me inclua, e aí depois eu mudo por dentro a sua própria percepção de mim. O afeto tem esse sentido de afetar, de modificar o outro, de afetuar-se e de afetar. O problema é que a gente vive um mundo tão endurecido em que o afeto parece quase uma arma de contragolpe e a gente perde a perspectiva do afeto ser um encontro,
dele ser uma disponibilização ao outro. E a dança é necessariamente um disponibilizar-se ao outro, seja como corpo, seja o olhar do outro. Como lidar com uma dança nessa condição do afeto, do afetar o outro, num mundo tão construído por barreiras? Eu sempre penso que a educação é a coisa mais importante do universo. Então, acho que, para mim, passa mais pela pedagogia, vamos dizer assim, não a educação, mas nesse sentido da pedagogia, do que do afeto até. Porque talvez na pedagogia esse afeto possa ficar ainda mais forte, eu acho. E por isso que eu, junto com a Sílvia, a gente pensou, e junto com a Eliana, a gente pensou de que maneiras a gente pode trazer, talvez, essa palavra afeto para dentro de uma situação pedagógica, que é essa ideia de criar um centro de artes na Maré e criar uma escola de dança na Maré. Porque é uma forma da gente ampliar a perspectiva para esses moradores, até a possibilidade da escolha de ser artista, mas de estar em contato com a arte contemporânea, música, teatro, dança, etc., e fazer com que elas se sintam pertencentes a esse universo também. Acho que isso do afeto eu vejo muito mais por aí, que a gente ganha quando a gente, por exemplo, oferece condições das pessoas se aproximarem, e se aproximarem dessa forma. Porque quando você estava falando, eu estava pensando o que eu vejo desse afeto. Eu vejo isso demais no trabalho da Maré. A nossa escola tem 300 alunos matriculados, entre 8 e 80 anos, que é enorme. Então, tem aula de todos os tipos, de dança de salão, yoga, hip-hop, balé clássico para as crianças, tem dança moderna, etc. E tem a formação continuada para 20 jovens, né? E isso é uma estratégia para a gente também ter um público, porque quando eu me apresento lá, ou outras pessoas, tem a escola tem a mãe, o pai, o tio, o amigo, o colega, que vem depois assistir o que a gente oferece como programação. E sempre tem coisa para comer que a gente faz, então acho que existe uma pedagogia assim entremeada de afeto, essa ação. Eu sou muito prática, assim, sabe? Eu gosto de construir coisas físicas, espaço, relações, sabe? No tempo, né? E, por exemplo, 4 dos bailarinos que estão agora na companhia foram formados na escola, o que, para mim, é o maior presente que eu posso ter. Eu até tenho que segurar a minha onda, assim, porque eu acho eles tão lindos, aliás, acho todos, mas assim, tem uma relação afetuosa de poder. Quem é professor, acho que sabe isso. A maravilha que é você ver alguém desabrochar e ir para o mundo. E isso eu tenho muito no meu trabalho, né? Passaram tantos artistas pela companhia que hoje têm seus próprios trabalhos, mas principalmente eu vejo os meninos que eu conheci com 14 anos, que agora têm 20 e poucos, né? Que foram formados e que estão aí assim brilhando, né? Nem digo no meu trabalho, mas que a ideia é o artista cidadão. Como é que a gente... essa escola não é só para ser... Pode ser que eles não sejam artistas ou bailarinos, mas tem que ter essa relação com a cidadania, que é muito importante. Então, eu vejo o afeto permeado nessa pedagogia, nessa formação. É assim que eu enxergo e que eu vivo. E o quanto muda por dentro o convívio e o trabalho quando esses meninos começam a entrar na companhia? Eu imagino que deve mudar, inclusive, o imaginário das pessoas sobre o próprio fazer da dança no momento em que esses garotos crescem, meninos e meninas, e passam a pertencer ao seu trabalho diretamente. Olha, na verdade, eu sinto que essa transformação, primeiro sou eu, que me transformo assim a cada minuto, porque eu tenho que aprender muito. Quando eu fui para a Maré, eu não fui com um projeto na minha cabeça que eu queria aplicar, eu fui como alguém que já tem muita experiência. Eu fui para aprender, porque a gente não sabe nada, finalmente, né? Como é que as pessoas se organizam, como elas vivem. Principalmente eu, branca, classe média,
né, super privilegiada, e fazendo parte de um mundo restrito, que é o mundo da arte contemporânea e da dança contemporânea, eu tinha que aprender muito para poder inventar alguma coisa com eles. Então, em primeiro lugar, eu sou constantemente colocada em questão. Nunca é fácil, mas é muito bom. Então, acho que primeiro é esse movimento, depois tem o movimento deles, porque a escola eles têm 4 horas de aula todo dia, essa formação continuada, tem um lanche. Eles têm vários professores que eu faço muitas parcerias com fora do Brasil, que vêm também do Brasil, pessoas que vêm, ficam com eles. Eles têm muita experiência, assim. Então, eles entram na companhia e só tem um muro de drywall entre a gente, uma porta aberta. Então, não é muito, porque drywall a gente escuta tudo, né? Então, a gente fica assim, e a entrada do banheiro é do lado do palco da companhia. Então, toda hora a gente fica se vendo e se escutando também, né? Então, é muito próximo. Parece que não tem essa passagem, sabe, que você falou. Não tem, tá ali todo dia, a gente se conhece, se vê. A música do Fúria, coitados, eles tinham que sobreviver aqueles ensaios com aquela música. Aí eles vinham, às vezes, espiar assim, o que estava acontecendo, às vezes eu tenho que abaixar. Então, é uma convivência muito grande que a gente nem sente depois que eles fazem parte. O que muda é a questão de eles terem um trabalho e ganharem a sua vida com essa profissão. Isso muda completamente, né? Como para qualquer um de nós, que a gente possa viver da nossa profissão, o que é cada vez mais raro. Você falou sobre a cidadania, esse cidadão que surge lá dentro. E aí a minha inquietação é pensar que você está oferecendo um acesso a uma cidadania que já deveria existir, mas que não tem, pela cultura, pelo convívio com a cultura. Desde a cultura consigo mesmo, de se aceitar e se assumir perante a sociedade, até a cultura de modo geral. Mas a gente também vive um movimento geracional de muita pouca curiosidade sobre as coisas, né? A gente sente que esses malditos aparelhos, ao mesmo tempo que nos sugam para uma série de coisas, também nos eliminam de umas séries de vivências reais e possíveis. Como você consegue provocar neles essa ansiedade pela curiosidade sobre as coisas? Eu sei que, claro, quem procura a escola já tem um pouco disso. Por isso que procurou a escola. Mas você falou, tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem a avó, que num primeiro momento vai ver o filho, vai ver o neto. Mas como sustentar neles essa curiosidade pelo um viver cultural, pelo um viver da cultura, a ponto de descobrir nela a sua própria cidadania? Então, primeiro, isso é tempo. O fato de eu trabalhar com a Redes da Maré tem muita experiência, já há mais de 20 anos que eles atuam em 5 eixos diferentes, que é segurança pública, território, educação, cultura e comunicação. Então, a Maré, para quem não conhece, são 140 mil habitantes, é maior que 80% das cidades brasileiras, para vocês terem uma ideia da grandeza, de ordem de grandeza que é essa favela, que a gente chama Complexo da Maré, porque são 16 favelas que foram colocadas com o nome da Maré. É um bairro da cidade do Rio de Janeiro, e ela é dividida em vários grupos diferentes de traficantes, o que muda a vida, interfere diretamente na vida da sua população, porque existem linhas que cortam, que cruzam a Maré, que você não pode ultrapassar, né? Que existe essa briga, e a polícia é mais uma das facções, né? Que entra dentro da favela sem o menor respeito ao cidadão que mora na favela. Então, para a polícia e para o governo em geral, né, quem mora na favela é bandido e não merece nada, só merece bala, que é o que acontece sempre, né? Recentemente, a gente estava ensaiando, agora, semana retrasada, 40 minutos de tiroteio na porta, né? Mas, para quem mora lá, isso faz parte da vida, né? Eles vêm com um caveirão aéreo, né? Mataram, o ano passado, um estudante, um garoto de 12 anos, indo para a escola. Então, é nesse lugar que a gente trabalha todo dia. E
até esqueci a sua pergunta. Eu vou, de repente, eu esqueço. Desculpa. Como provocar, como sustentar essa curiosidade nas pessoas? Então, aí como é tempo. Eu acredito no tempo e nessa. Então, lá para os nossos garotos e garotas e todos os gêneros que estão incluídos, né, na nossa escola, tem o tempo e eles têm uma bolsa, porque é muito difícil as famílias aceitarem que eles não estejam trabalhando, então eles têm uma bolsa de R$300 por mês, eles têm um lanche e têm um cuidado, né? Assim, eles têm aulas não só de dança, mas de várias outras sobre segurança, por exemplo, tem aula de inglês, a gente convida pessoas para falarem sobre gênero, sobre racismo, sobre como se colocar na sociedade. Então, é um projeto amplo nesse sentido, que a Silvia Soter, que é diretora, e eu inventamos, que a gente chama de pedagogia mutante. E a gente consegue fazer isso porque a gente tem apoio de 2 fundações, a Fundação Hermès, da França, sabe, Hermès, aquela marca chiquérrima, assim, que tem umas bolsinhas, uns lenços que valem assim, sei lá quantos. Eles têm uma fundação e, desde o início, eles apoiam a nossa escola. E agora a Fundação Prince Claus da Holanda. Então, com isso, a gente consegue ter uma estabilidade e oferecer para eles esse lugar, que é um lugar que tem uma base, eles se sentem acolhidos, né? E assim, é estável. Dentro da Maré é um lugar estável, eles sabem que tem aula das 2 às 5h30. E um dos objetivos é que eles possam aceder à universidade pública. Da primeira leva dos nossos alunos, de 15, que foram o primeiro núcleo 2, que a gente chama de formação continuada, ele foi um projeto 100% vitorioso. Todos estão na universidade pública. Então, essa é uma das metas da Redes e do nosso projeto, né? Então, eles podem ser artistas ou não, mas a meta é que eles possam aceder à universidade. Então, a gente procura, e tem um psicóloga também, então eles têm encontros com um psicólogo. É muito, eu acho assim, muito bacana. Acho que é um lugar que eles têm desejo de ficar. Então, a gente está muito atento, tem muita conversa, muita conversa, porque não é fácil. Tem vezes que eles não podem sair de casa para ir, e eles vivem numa situação bem precária, a maioria deles, né, em termos de vida, de casa, a estrutura familiar, né? Vamos voltar um pouco para o seu trabalho, porque eu acho que tudo isso está no seu trabalho reverberando, e eu acho que isso é evidente. Nos últimos anos, você tem, até pelos títulos, assumido objetivamente, os títulos dos trabalhos, objetivamente, uma perspectiva de brasilidade, né? Seja o Pororoca, seja... Pega algo que a gente já identifica brasileiro, um acontecimento nosso, e torna isso estético e linguagem discursiva e tudo mais. Me parece que há um objetivo claro assim de se expor Brasil. De repente, você surge com um espetáculo chamado Fúria. O quanto isso é o Brasil, nessa tentativa de tentar nomear estética e linguisticamente o país que a gente vive, e o quanto isso também é, para você, uma explosão depois de ter mergulhado tão profundamente no Brasil. Então, Fúria... a gente estava até falando isso no outro dia, na conversa, depois do espetáculo, que a moça me perguntou, desculpa que eu não lembro o nome, eu sou péssima, como ela chama, que fez a conversa comigo, uma moça muito... Oi? Isso, uma moça muito querida e que me fez a pergunta de como é que tinha surgido o trabalho, que eu estou pensando no título, tá? E eu estava falando que a gente, na verdade, nunca para de ficar inventando coisa na cabeça para fazer. Parece que um trabalho, quando a gente acaba de fazer um trabalho, é como se uma ideia tivesse sido concretizada, mas que ainda tem coisas para desenvolver. Parece que é tudo a mesma coisa, mas que em momentos determinados a gente concretiza num espetáculo. Então, a gente nunca sabe muito bem quando que começou.
Mas, como eu estava falando que na Europa, onde eu tenho trabalhado, eu sou artista associada de 2 teatros em Paris, do Théâtre National de Chaillot e do Saint-Quatre. Então, eu desenvolvo projetos com eles. E tudo lá assim, é com máxima antecedência, tipo, quase mais de um ano antes, eu já tenho que enviar um projeto, falar sobre o que eu vou fazer, e eu fico sempre eu sou muito ao contrário, a gente vive num país que é o contrário disso, né? Então, eu fico muito angustiada. E há alguns anos, uns 4 anos, mais ou menos, eu me coloquei uma disciplina, que é a disciplina... eu acho que eu tinha uma falha na minha formação e eu resolvi correr atrás, porque eu gosto muito de estudar, mas eu estudo sozinha, né? Porque, enfim, não tenho um grupo de estudos, né? Não acabei a universidade, sou uma diplomada, mas eu gosto de estudar. Então, eu decidi ler só literatura afro-brasileira, afro-americana e africana. Então, eu comecei, porque tudo para mim começa com a leitura, né, com a literatura. Então, eu comecei a ler, e foi daí que começou a surgir, né, eu comecei a ler, e começou a surgir essa ideia de fazer esse trabalho, há algum tempo atrás. E eu tinha que dar um nome, porque eu tinha que enviar o nome lá para não sei aonde. E era a época, claro, pré-eleição, né? E estavam todos furiosos, né, de todos os lados, os que estavam do lado de lá, do lado de cá, em cima, embaixo, esquerda, direita, né, centro, etc. E eu achei, de repente, veio esse nome. Quando veio esse nome, eu comecei a procurar, que quer dizer fúria. E eu achei legal, porque a gente pensa em fúria só como alguém furioso, né, com raiva, raivoso. E eu achei legal os outros significados de fúria, que quer dizer também aquele elan, nem sei se a gente usa essa palavra ainda hoje em dia, aquele elan, aquela força que você tem, por exemplo, quando você tem que construir alguma coisa, quando você se joga para fazer um projeto, você tem aquela fúria, né, que eu acho que é essa força que te leva a concretizar alguma coisa. Aí tem as fúrias da mitologia, que vêm para vingar, que eu também achei isso, sabe, assim, às vezes eu me vejo assim como uma fúria, que tem minhas raivas, ou vejo alguém raivoso, né, por algum bom motivo também. Então, achei que era um nome bom, botei até título provisório, depois vai ver que isso influenciou até o trabalho, o título. Então, já cheguei com o título, né? Mas isso é raro. É mais difícil de achar um título. E foi assim que começou. Mas, na verdade, a fúria pode estar dentro e pode estar fora, né? Eu acho que, no caso da maré, eu sempre volto a isso, como é muito forte para mim, no meu cotidiano, a fúria está muito mais em volta, atuando em cima, né, do que dentro, né? Você vai na favela, espero que você vá um dia, que todos vocês possam ter essa experiência, que é muito enriquecedora. É um lugar com muita vida, com muitas coisas acontecendo, muitas coisas culturais, e projetos e coisas, e comércio, é muito vibrante, sabe? Então, tem muita vida, né? Eu vejo a fúria muito mais de um sistema contra a favela do que da favela em si. Então, tudo isso a gente começou a pensar a partir desse nome Fúria. Foi assim que surgiu o nome. Assistindo o espetáculo, a sensação que me dava era que a gente vinha daqueles quadros belíssimos do primeiro momento, e a fúria surgia quase que como uma insurgência desses corpos que destroçavam esses quadros e se revelavam apenas corpos possíveis e corpos em estados brutos. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando, desses corpos que sobrevivem ao sistema que os violenta, a uma fúria que é dupla, a uma fúria que atinge e uma fúria que responde. Para você, você acha que em algum instante a gente vai conseguir superar essa dicotomia para que a arte possa estar livre e começar a pensar novos paradigmas, ou a gente ainda vai precisar de muito tempo a pronto da gente poder só olhar para a arte pelo seu prisma poético? Porque, por enquanto, a arte está um pouco condicionada a responder a essas pautas de sobrevivência.
Eu acho assim que a arte sempre vai responder a pautas diversas. Então, acho que não necessariamente, como a gente pode ver na produção brasileira de arte contemporânea, em literatura, em artes visuais, música, ela não é, ela é e não é sempre uma resposta ao sistema e ao ambiente que a gente vive. Eu acho que ela é também, ela pode ser também, né? Eu acho que isso é a grande beleza e maravilha, eu acho que do ato artístico, que ele pode ser diverso. Então, artistas que não estão preocupados com isso, outros estão, e uns respondem, outros não. E a gente vê isso assim muito nesse leque da produção de dança, de teatro, que você conhece muito melhor do que eu. A gente vê muito isso, né? Essas múltiplas possibilidades do ato artístico. E não acho que é diferente fora, é idêntico, porque também fora existem outras pautas tão urgentes quanto as que a gente tem aqui de outras formas, né? Que tem as minorias também que existem mesmo nos países, obviamente, nos países mais ricos, né? Mas eu acho que é uma escolha de liberdade do artista se relacionar a isso, responder a isso ou não. E eu não tenho certeza se eu respondo ou não a isso. Eu sei que eu respondo ao que o ambiente nos oferece. Como o trabalho é criado numa forma muito coletiva, eu tento estar na escuta do que os artistas com os quais eu trabalho desejam, o que eles estão desejando falar, como é que é. É claro que eu trago as minhas próprias ideias e desejos, mas eles são jogados assim nesse... Eu sempre uso essa coisa que a gente tem um lago, né? Primeiro a gente cria um lago, aí a gente joga uns peixes dentro, né? Depois a gente joga comida para eles comerem, depois a gente bota uma varinha para pescar e fica pescando aquelas ideias. Então, é um processo, assim, um laboratório que a gente faz. E, então, eu fico muito na escuta das pessoas com as quais eu estou trabalhando, que é muito coletivo mesmo o processo. Então, vem muito do desejo deles junto com o meu desejo. Eu me sinto mais uma organizadora desses desejos, como nesse trabalho muito forte e nos outros também, né? Claro que eu tenho uma decisão final, vamos dizer assim, mas às vezes eu nem sei se ela é minha mesmo ou se é de algum deles, porque a gente troca de lugar muitas vezes. Como é esse exercício de trocar de lugar? Porque isso é difícil pra caramba. Só fazendo um parêntese, eu acho que a dança resolve melhor isso, dessa relação entre a poética e as pautas, ou como a gente quiser chamar, do que o teatro. O teatro parece que ele tem sempre um objetivo de ser alguma coisa, né, com finalidade muito específica. E a dança, e aí concordo, tanto dentro e fora do Brasil, a dança se liberta muito rapidamente para as poéticas, enquanto o teatro é muito discursivo, pragmático e, num certo sentido, servil até. Mas, só para fechar o parêntese, acho que isso tem a ver com a época dos editais e uma nova maneira de produção, onde você tem que responder a princípios específicos que são pré-determinados ao artista. Fecha o parêntese. Como é trocar de lugar, então? Porque é difícil para o criador estar no lugar da criatura. Não é? Porque sempre sobra um pouco o olhar de observação sobre a criatura. Você consegue fazer profundamente esse exercício de se surpreender ao ponto de perder o controle? Eu tenho uma coisa que a gente trabalha eu tento organizar financeiramente a minha companhia para poder ter muito tempo de trabalho, que também é um privilégio e uma diferença, né? Então, Fúria foi criada em 8 meses, que é enorme hoje em dia. Antigamente não era não, mas hoje em dia é. Né? Praticamente inviável. 7 horas por dia. Então, isso provoca um jeito de trabalhar que a gente fica lá há muito tempo, nesse lugar, juntos, e eu troco no sentido de eu proponho coisas, eles improvisam, depois eu não danço mais há muitos, quer dizer, eu dancei com a Magui recente, mas eu não danço, eu nunca fiz um solo para mim, eu já dancei muito, mas eu não tenho esse desejo de estar em cena, mas muitas vezes eu me misturo fisicamente com eles para descobrir uma maneira de um subir no outro,
um ficar por baixo do outro. Eu acho que eu tenho sempre que, situações que acontecem, eu tento eu mesma experimentar no meu corpo para ver como é que é, se dói, se não dói, se é legal, se não é. Então, nesse sentido, a gente se mistura. E também no sentido das ideias. Então, no Fúria, a gente fez uma coleção de, sei lá, 1000 imagens da internet, assim, eu imprimi todas, e a gente fez um mural bem grande, e aí a gente trabalhou em dar vida àquelas imagens, né? Então, eles construíam essas imagens, depois a gente articulava as imagens e fazia elas andarem ou não, né? Na conversa também, perguntaram se no Fúria tinham histórias pessoais de cada um deles. Eu nem lembrava que tinha, mas aí a Larissa falou, para mim tem, por exemplo, eles tiveram que criar personagens. Essa ideia era, a gente olhou em volta assim do Centro de Artes, né? E eu tenho uma mania, eu coleciono todas roupas de segunda mão, porque ou eu dou, as pessoas fazem doação para eu dar lá na Maré, e eu uso tudo de segunda mão também. Então, eu tenho malas cheias de roupa, de coisa, e tem tudo dos meus trabalhos de 30 anos atrás que eu guardei, fralda dos meus filhos, tudo. Eu guardo tudo e levei tudo lá para o Centro de Artes, a gente abriu tudo aquilo, aí tinha um pedaço de plástico de não sei o quê, um pedaço da árvore, que é a única árvore que tem, que caiu, aí eu guardo umas coisas assim improváveis. E com isso tudo a gente falou, vamos criar coisas com essas coisas que são consideradas menos importantes, né? Então, todo o nosso figurino e todas as coisas que vocês viram, elas foram criadas de coisas sem importância. Como é que a gente pode dar nobreza a um material tão que não vale nada? Um pedacinho de plástico, um pedacinho de madeira, e foi tudo construído assim. E isso, por exemplo, então, essa menina, ela tem, sabe, uma vassoura na cabeça? Ela contou que ela foi sempre chamada cabelo de vassoura, né, na escola. Então, ela falou, agora eu quero fazer o meu cabelo de vassoura. Ela inventou, que eu chamo ela uma boneca, né? Então, nesse sentido, a gente fica lá. Eles inventam aquele bicho do final também, né? Ele é construído de milhares de pedaços de figurinos antigos. Eles que inventaram umas maracas que estavam lá. E aí, esse bicho ficou na berlinda. A gente não sabia se ele entrava ou não. Mas, de repente, a Amália, que é a minha assistente, que a gente trabalha há 20 anos juntas e cria tudo juntos, a Amália Lima, que é muito importante para o meu trabalho, né? Sem ela, eu nem sei, ela guarda a memória de todo o meu repertório, muito mais do que eu. Eu não sei umas coisas do meu próprio trabalho, eu não sei fazer sozinha. É ela que sabe. Eu sei assim a ideia, mas ela sabe assim o número e tal. Mas e também fechando parênteses. Mas aí esse bicho, por exemplo, fica ali na berlinda. Daí a gente vai, será que esse bicho entra ou não? Esse bicho entrou porque a Amália queria que entrasse. Tem umas coisas assim. Então, a gente vai ficar ensaiando até esse bicho fazer sentido, né? Então, muitas vezes, eu estou lá dentro e peço para alguém olhar de fora. A gente troca esse papel. Você disse que trabalha com uma dramaturga. Você falou que trabalha com uma dramaturga. Desde sempre? Desde 2002. E o quanto isso ampliou o trabalho? Porque eu acho que teve uma época, né, em que a dança se aproximou dos dramaturgistas e depois acho que isso se dissolveu, se perdeu ao tempo. Então, como assim? Como, por exemplo, o nome de curador, que eu não lembro que isso existia quando eu comecei o Panorama, eu nem sabia que existia isso. E dramaturgo também não, para a dança. A gente pensava muito mais no papel, tanto que a gente fala dramaturgista, isso me falaram, eu não sei qual é o nome. Mas a Silvia é muito mais que isso, porque a gente faz, todo o projeto da Maré a gente faz juntas. Ela brinca que ela é minha cabeleireira, depiladora, ela é tudo para mim. A gente discute tudo. É uma brincadeira entre nós. Uma dramaturgista pessoal. Então, nosso trabalho está muito assim embolado, né? E muito interessante, porque a gente trabalha há muitos anos juntos. Ela me conhece profundamente e
isso acho que enriqueceu muito o meu trabalho, que eu tenho alguém para conversar. E eu tenho, recentemente, nas últimas peças, também um conselheiro artístico, uma outra pessoa ainda que tem um outro olhar e que ajuda a pensar o trabalho. Então, e eu não sou uma pessoa porque as pessoas não vão muito na maré, então a gente trabalha muito fechado ali, naquele ambiente. Vai a Sílvia, vai o Sami, que é o conselheiro, eu não sei o nome muito bem para isso, é um olhar de fora, né? Então, não vem muita gente ver. Mas eu trabalho bastante com os meninos. Mas quem vê, às vezes, são os alunos da escola. Eu chamo, por exemplo, o cara que limpa, que é a pessoa que limpa o Centro de Artes, ele assiste. Como não tem porta, as cortinas ficam abertas e a porta da rua fica aberta. Eu tenho, muitas vezes, criança que vem, senta e fica ali, assistindo. Isso é uma coisa muito legal também. No início do Fúria, eu tinham 2 meninas, sempre, pega aqui aquele pedaço de plástico ali, fica ali em pé para eu ver um negócio. Aí elas vão todas assim, aí eu falo, agora anda para lá, porque me ajuda a pensar, sabe? Elas ficam assim super sérias. Então, eu tenho essas trocas também. Bom, vamos abrir perguntas para vocês. Acho que vocês também devem ter várias curiosidades. Ou, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ainda temos, Não, sempre tem. Sempre tem. Começa tímido e depois nunca mais para. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitem, porque é tão raro a gente conseguir ter a Lia por um tempo para a gente conversar. Então, daqui a pouco a gente vai ter que ir para Singapura conversar com a Lia. Não, Singapura não pode dançar pelado. Bom, aí você tem um sério problema. Nenhuma pergunta? Nada? Mas você tem, mais. Eu tenho. Por mim, a gente fica conversando aqui a noite inteira. O Galpão me contou a mesma história, de que eles tiraram as portas do espaço deles também, para que as pessoas entrassem e saíssem enquanto desce. E o Sátiros também fez isso em São Paulo. Tirou as portas e colocou uma cortina, e lá é a coisa mais complicada, porque na Praça Roosevelt as pessoas não estão absolutamente normais, andando pela calçada, e entram, e é o palco, né? Você entra pelo palco no Sátiros. Então, ele entra em cena e fica. Faz parte dali. Você já chegou a assumir isso no espetáculo? Chegou a modificar realmente um espetáculo, uma presença dessa? Não, porque eles vêm, voltam. O que é legal é quando a gente apresenta os trabalhos. A gente faz sempre temporada de 1 mês lá no meu espaço. Então, aí vem um público muito diferente. Então, por exemplo, Para que o Céu Não Caia, a gente trabalha com uma das ações da Redes, com os usuários de crack, que tem uma cena do crack muito grande na Maré. Porque uns 500, menos de 500, 300 metros do Centro de Artes tem uma boca de venda de drogas. E a rua é a passagem do usuário de crack que vai comprar. E um pouquinho, 2 quarteirões depois, tem uma cena do crack instalada com uns 100 moradores. E uma das ações da Redes é com essa cena do crack. Então, muitas vezes, agora tem menos, porque eles construíram um banheiro para eles, com chuveiro e uma sala dentro da cena do crack. Então, eles usam menos, eles queriam usar o banheiro que não podia, porque eles têm tuberculose, a gente fez um trabalho também perto com eles. Então, às vezes, eles entravam, mas quando a gente fez o Para que o Céu Não Caia, o pessoal que cuida dos usuários de crack levou uma turma para assistir o trabalho. E foi muito legal, muito importante ver como que eu estava lá vendo, né, como é que eles se colocaram. E uma coisa que eu sinto sempre é que não tem diferença, assim, para mim, o público. A gente fala, você dança pelado lá, você faz esses negócios, não tem problema nenhum, né? Eu acho que a questão que vocês bem sabem de toda essa polêmica que aconteceu recentemente com os artistas, com essa horror, né, da censura, e falar lá na Maré isso não acontece. Nós somos muito privilegiados a gente pode mostrar nosso trabalho sem problema nenhum.
Então, não, mas o pessoal da favela não está acostumado. Depende de como você mostra. Eu nunca tive nenhum único problema dentro da Maré. Eu fiz todos os meus trabalhos lá, com nudez, sem nudez, parecendo estranho ou não, e tenho um respeito muito grande. Então, também eu falo antes, às vezes, do trabalho, eu falo depois, eu falo quando querem conversar, a gente conversa. Tem que ter essa abertura também, né? Tem que ser didático, não um espetáculo ser didático. Né? A gente tem visto muitas vezes isso ser confundido. Fazer espetáculos didáticos para explicar coisas e quando o contexto didático ele tem que estar fora da poética, porque senão ele destrói a poética. Eu tenho a sensação de que, sim, o teu trabalho, a nudez se esgota quase que de imediato. Né? Você olha e fala, estão nus. Tá, e daí? Porque é tão impactante sempre, a cena é tão articulada dentro de uma poesia específica que a nudez é o de menos. Eu me lembro da Patrícia, minha esposa, quando assistiu o Zé Celso pela primeira vez, que a gente foi ver Bacantes, e ela falou, chegou um momento que eu estava com vergonha de estar vestida. Porque era tão natural eles estarem sem roupa que eu comecei a ficar constrangido de estar de roupa. Eu acho que essa é o momento em que o não didático é mais saudável, né? Não se explique, apenas coloque ali e deixe resolver. Ninguém? Eu vou indo, gente. Só falar no microfone para a gente poder gravar. Se você podia falar um pouco da cena final do Fúria, porque a gente saiu discutindo muito sobre a quebra que ela traz, né? E também, acho que você já falou de algumas referências, mas a gente ficou discutindo muito essa ideia do levante, que até recentemente a gente teve lá a exposição do Didi Uberman, né, sobre os levantes, daquele movimento, né, que começa inicial. E aí, quando eles terminam, parece... Porque o Didi Uberman fala, né, que o levante está fadado um pouco ao fracasso, porque é a nossa último fôlego, né, de lutar contra alguma coisa, mas que o levante estimula a revolução. Então, eu fiquei pensando um pouco no espetáculo nisso, assim, esses corpos que não cabem mais em si, né, que querem, enfim, ser o que são, o que podem ser, todas as possibilidades, mas que em algum momento esgota. E aí, quando a gente acha que acaba, vem aquela cena final, né, que traz um pouco uma distância. E a gente também ficou se questionando se, de fato, é um dialeto que ele está falando ali, se existe ou se é uma coisa criada. Então, o Léo, que faz a cena final, nasceu e sempre morou na Maré e trabalha comigo há 15 anos. Então, ele chegou muito jovem e nós temos uma relação muito intensa de ter feito várias criações juntos. E, finalmente, por exemplo, ele tem essa ideia desse pano na cabeça já há alguns anos, que a gente e nunca cabe em lugar nenhum. E a gente fica insistindo nos nossos ensaios. E, finalmente, nesse, ele, a partir de um texto da Conceição Evaristo, porque lá no nosso espaço a gente faz exposições, então a gente tem uma parceria com o Itaú, e já 2 exposições foram para lá, da Conceição Evaristo, e agora a gente está com a exposição do Abdias Nascimento. Então, elas ficam lá, e até os meninos fizeram uma performance final para a Conceição, na finalização da exposição, que foi uma das autoras que muito nos ajudaram a criar esse trabalho. Então, o Léo, que é o meu orgulho máximo de ele ter decidido partir de um texto, né, que é uma coisa para mim, um orgulho total. Então, ele pegou um texto e criou esse quadro que ele fez, que eu também fiquei, quando ele falou, Lia, então, eu vou te mostrar amanhã. Eu falei, tudo bem. E eu e a Amália sentados, e falei assim, o que é isso? Eu não estava muito esperando. Ele inventou tudo isso, todo esse negócio, tá? Daí parecia uma coisa que nunca ia caber no trabalho. Eu falei assim, mas não faz mal. Vamos botar isso, sim? Vamos achar um lugar para isso? E para mim sempre ficava assim, isso aí para mim é um epílogo, ou é um prefácio ou é um epílogo, né? E aí a gente ficou trabalhando, porque era um solo de, sei lá,
primeira vez 40 minutos, era uma coisa muito grande. E ele é do candomblé, é a religião dele há muitos anos, né? Então ele tem várias atividades. Eu já fui vê-lo em algumas festas, que é muito bonito, muito forte. E ele queria misturar todo esse ritual que faz parte da vida dele para contar essa história. Então, ele criou uma língua. E ele também não fala nem inglês nem nada, mas ele ouve muito que a gente viaja, então ele fala uns negócios assim, que eu também não sei que língua é essa, é uma mistura lá que ele inventou de línguas, e que, às vezes, em determinados países, ele tenta pegar a sonoridade da língua, né? Como a gente fez muito na França, talvez esteja um pouco afrancesado, mas eu acho que a gente quer trabalhar melhor quando a gente for mostrar no Brasil, né? A gente tentou fazer algumas modificações. E, bom, então esse solo aconteceu assim. Agora ele tem, eu cronometro toda vez, ele tem que ter 6 minutos. Ontem ele teve 7,5, porque tem uma coisa de dinâmica, né? Mas aí ele trouxe os estalinhos, né? E lá na Maré, quando ele faz, o estalinho é branco, e tudo é branco. E a primeira vez que ele fez, eu não sabia que tinha estalinho. E a gente não vê, porque quando ele joga, não dá para ver. Eu levei um susto, porque como a gente tem muito tiroteio, eu achei que estava assim, acontecendo alguma coisa lá, mas não. Aí ele foi trazendo, aí, por exemplo, eu trouxe a tinta preta no corpo branco, a gente foi criando esse diálogo. E sobre o levante, né, e que os corpos todos acabam pelo chão, assim. É novo para mim isso que você está falando, eu vou pensar sobre isso, mas a gente não pensou fazendo, né? E até essa música que ele canta no final me surpreendeu, né? Somewhere over the rainbow, já vem toda uma história com ela, né? Eu falei assim, mas Léo, você sabe o que quer dizer essa música? Não. Eu ouvi alguém cantando, eu achei linda. Daí aí fui mostrar a música, o que queria dizer a letra, de onde vinha. A gente começou a falar, então, nossa, ela cabe ali, né? Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. E eu gosto muito eu ainda estou organizando, mas eu gosto dos corpos, quando eu consigo fazer uma luz bem baixa, porque a textura da pele fica tão que você quase que não vê a diferença das cores, porque eles têm cores muito diferentes, né? Cores de pele muito diferentes. Tanto que a gente pensou nessas cores. O azul veio do ritual do candomblé, que quando você faz a cabeça, você se pinta com uma semente. Mas depois aí eu achei a cor da semente numa tinta teatral. Então aí a gente decidiu que cores a gente teria. Então tem uma dourada, uma prateada. A gente testou uma que a Larissa, que é negra, ainda pintada de preto, né? Não deu muito certo porque manchou o vestido. Então a gente não resolveu isso ainda. O legal assim de dança, teatro, que eu acho o máximo, é que a gente pode ficar mudando. Não é uma coisa que está lá, uma pintura, um livro. Não, a gente pode mudar quanto quiser. Muda-se pouco, eu acho. Você acha? Eu acho que o teatro contemporâneo, principalmente, ele se dá muito pouco esse direito. Ele devia ser mais arrojado, de jogar fora coisas, de experimentar, de errar. Eu acho que falta muito erro no Brasil. A gente tem um aspecto que os editais acabaram colocando que produtificou os espetáculos, engessou a própria criatividade de alguma maneira, que a gente ainda vai precisar de tempo para estudar o que aconteceu na última década. Mas eu acho que se errava mais, se propunha a errar mais, e se errava mais alto. Se arriscava muito alto, e o erro era bonito. Os erros normalmente construíam coisas. Hoje eu acho que está tudo muito certo, mas num diapasão aceitável, burguês e censurável. É muito rápido de censurar as coisas hoje no Brasil, né? É um item só, você vai lá, censura, acabou. Antes, você escapava por tantos labirintos que era difícil de você segurar o trabalho. Mas acho que agora, quando eu tenho repetido isso para todo mundo, que o Nuno Ramos me deu uma bronca, que ele falou que eu sou muito pessimista, e que era para eu parar de reclamar, que a gente nunca teve tanto motivo para criar de novo.
Eu acho que ele está certo. Cada dia eu acordo pensando nessa frase, eu falo, bom, argumento para criar agora não falta. Né? Alguém quer mais fazer uma pergunta? Tem uma coisa na última cena que é, quando você fala, eu não sei se ela é um epílogo ou um prólogo, ela realmente me dá uma sensação de que o espetáculo vai apagar a luz e vai recomeçar quase que num infinito de circunstância. E aí eu entendo quando você traz o Didi, que, da coisa do Levante, que o Levante se mata, né? Ao se realizar, ele para de se justificar e ele necessita de um levante contra o próprio levante para conseguir um movimento de continuidade. Eu acho que é essa sensação que ela teve também no espetáculo, de que, no último instante, aqueles corpos e aquelas coisas, eles vão criar novos desenhos, eles vão criar novas figuras, eles vão começar a circular o palco de novo. Mas talvez seja seu próximo trabalho. Como você falou, sempre sobra um eco a ser desafiado. Mas super, eu estou assim, até animada, porque às vezes quando eu acabo um trabalho... Ai, obrigada, porque eu falei prefácio, eu queria falar prólogo, tá? Desculpa. Mas, assim, às vezes quando a gente acaba de fazer um trabalho, parece que nunca mais vou fazer outro, esse negócio, né? Também eu tenho muito essa... Eu sofro a beça assim, para fazer um trabalho, e meus filhos, desculpa de falar muito dos meus filhos, talvez, mas então minha filha que mora comigo fala, ai mãe, você sempre fala que não vai dar e no final você consegue. Falei, mas filha, cada vez a angústia é diferente. Eu preciso falar que eu não vou saber, que eu não sei, que eu não consigo, mas porque é uma sensação real, eu não tenho essa segurança. Mas engraçado que esse trabalho, não é que eu estou assim achando que eu vou conseguir, tá? Mas eu tenho vontade de continuar. Assim, bom, Léo saiu, mas na verdade no nosso espaço eu adorava porque ele ia para a rua. Eu achava isso lindo. Aqui não tem rua, tal, e não dá, né? Isso muda muito. Então ele ia para a rua, mas não tem teatro, caixa preta. A gente teve que inventar um desaparecimento, né? E agora eu tenho vontade de, bom. E aí, o que esses corpos que estão aí, o que eles vão fazer? Eles vão levantar? Para onde que eles vão? Então, já estou assim, em 2021, que eu vou fazer outra criação, eu já estou assim, animada, sabe? Não que eu não vá sofrer, mas animada eu estou. Bom, mas isso é uma pergunta que eu me faço sempre, porque eu vejo isso com todos os artistas, e quando eu dirigia também era assim. Eu não quero mais fazer isso, chega. No segundo dia eu já tenho certeza que eu não devia ter feito, que aquilo foi um sofrimento desnecessário, aí acorda um dia e fala, acho que eu vou passar por tudo isso de novo. Que não é nenhuma alegria, é um optar pelo sofrimento constante. Agora você está falando que o espetáculo já te provoca uma curiosidade em criar. Mas antes, o que te dá o estalo de falar, vou passar por toda essa desgraça outra vez? Eu tenho que sobreviver e fazer sobreviver muita gente. Tem uma parte que parece que eu tiro todo o glamour da vida. Assim, mas eu vivo a minha, é a minha profissão. Eu vivo da minha profissão e muitas pessoas vivem, tá? Assim, é uma profissão normal, como você que está filmando, ou a pessoal que está na limpeza, o pessoal que cozinha, é idêntico. Ser artista não tem nenhuma diferença. É uma profissão, você tem que pagar aluguel, eu tenho que pagar a escola, tem que pagar não sei o quê, e todos os artistas também. Então, a primeira coisa é assim, eu vou precisar trabalhar até morrer. Então, eu tenho que trabalhar. Então, isso é uma necessidade. Não é que eu faço isso por dinheiro, porque se eu fosse fazer por dinheiro, eu devia ter escolhido outra coisa, mas eu faço girar a minha vida e de muitas pessoas. Tem muitas pessoas em volta, eu adoro que seja assim. Então, isso me dá ânimo e eu vou ter que fazer. Tá? Mesmo que eu tenha assim, medo de não conseguir, isso pode acontecer também, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não fico pensando em fazer um trabalho que faça sucesso, porque eu nem sei, a gente faz o que é necessário ali, mas eu fico torcendo para dar certo, para ser vendido, para eu ter dinheiro, para eu poder pagar, para poder fazer girar os projetos do Centro de Artes, a companhia. Então, é misturado isso, né? Eu não tenho essa coisa de romantismo heróico, eu tenho um negócio de pagar conta, de ter um negócio para limpar, que tem aquela pessoa que também precisa de dinheiro para viver, como os meninos, e pagar a sua vida. Então, isso, para mim, acho que é a primeira coisa.
Daí eu tento separar, porque também tem a ignição que você falou, a ignição intelectual, né? O desejo intelectual de produzir alguma coisa, um desejo. Eu não acho também nada mágico assim ser artista. Você tem uma ideia, assim. Eu não sou esse tipo, assim, né? Tem uma coisa legal quando a gente estava, o Centro de Arte estava sendo construído e arrumado, a gente estava fazendo pororoca, ensaiando pororoca. E tinha um cara que trabalhava lá todo dia, no teto, e ficava olhando ali a gente ficar assim, pelo chão, rolando e tal. Aí ele depois falou para mim, ele até falou que ele agora é crítico de dança, de tanto que ele viu. Aí ele falou para mim, Lia, eu não sabia que artista trabalhava tanto, porque tem essa ideia que o artista é uma pessoa assim que fica, sei lá como, que fica assim, né? Daí tem uma ideia. E assim até brinco com o pessoal de teatro, que é diferente de dança, que o pessoal de teatro sempre tem lanchinho nos ensaios. A gente de dança não tem lanchinho nenhum. Tem que ficar lá, tem que ficar rolando no chão, não sei o quê, e correndo. Então acho que eu sou muito assim, na real, glamour zero. Né? Eu considero uma profissão e eu gostaria que essa profissão desse dignidade a todas as pessoas que fazem, mas eu não acho que ser artista é mais do que qualquer outra coisa. Só acho que a gente deveria lutar para viver da nossa profissão, o que é cada vez mais difícil. Oi, Lia, tudo bom? Oi. Eu queria falar um pouco do efeito que eu tive assistindo o seu espetáculo ontem, né? Que assim, falei, nossa, será que eu gostei? Será que eu não gostei, né? Mas hoje eu fiquei com várias imagens do espetáculo, né? Eu falei, então eu gostei, porque é quase como se tivesse impresso dentro de mim. Nossa, e aquela imagem? E aquela, né? Porque aquela música que não para, que é a fúria, né? E que eu falo, nossa, não tem nenhum respiro. Então, a gente vai ficando sem fôlego por 1h e20, não sei quanto que é o espetáculo, né? E aí, eu acho que o que dá fôlego para a fúria, para mim, foi a estética dos quadros que você vai compondo, né? E aquilo é de uma poesia, né? E de uma beleza que assim fica na retina, né? Então eu acho que o incômodo e a beleza que aquelas formas imagéticas, os quadros dos corpos vão fazendo na gente é muito interessante, né? E muito inquietante. Então acho que é um espetáculo para fortes. Eu senti, falei, puta merda. E vi um monte de gente saindo, né? Um monte de gente, mas algumas pessoas saindo da plateia, assim, do tipo, uau, podia ter um intervalinho, sei lá, um momento de pausa no meio, um silêncio, né? Porque a música é quase um mantra, né? Uma coisa que vai te entrando, você tem vontade de dar berrar junto uma hora, né? É uma experiência assim que foi muito, muito visceral para mim. Então eu queria te agradecer, não sei, compartilhar para quem viu. É isso, né? Eu acho que é isso que é a arte, quando chega e no outro dia você fica ainda, né, com aquilo. E, enfim, talvez a pergunta é como é que foi a opção de radicalizar, né, com essa questão da sonoridade, né, esse mantra que não para e que você fala, nossa, o fôlego final foi do Over the Rainbow, né? Uhum. E a gente, ai, que delícia, um pouquinho, né, de fôlego. Sei lá, foi isso uma impressão que eu quis compartilhar. Obrigada. Muito obrigada pelas suas impressões, que são sempre tão boas de ouvir, né? Porque eu faço pelo menos o meu trabalho para compartilhar e ouvir do outro. E eu gosto muito quando você fala isso de não gostei, eu gostei, mas porque tanto faz, afinal, né? Esse verbo, que a gente fala sempre isso para os nossos alunos na escola, isso é proibido nas nossas assim, conversas. Eu gostei, eu não gostei. Pode falar uma vez, mas depois não pode mais, porque daí tem que
ir um pouco além do gostei, porque isso realmente não importa, que tem coisas que a gente não gosta e que são muito mais importantes para a gente ao longo da vida do que as que a gente gosta. Então, achei muito legal isso que você falou, que faz sentido para mim. Depois eu vou contar essa história sua para os alunos, tá? Para assim que ajuda para. E sobre a música, né? Meus últimos trabalhos desde 2002 não tem música. Nunca mais usei música, são todos no silêncio. E esse também seria. Eu até chamei uma equipe para fazer a música, uma equipe meio familiar, porque o pai dos meus filhos é músico, é o Zeca Assunção, e a gente trabalhou juntos há muitos anos num dos primeiros trabalhos da companhia. Eu chamei ele, a minha filha, que também é pianista, e o namorado da minha filha. Bem, né, coisa de, como é que fala isso? Nepotismo, né? Mas não faz mal, é no meu próprio trabalho, eu posso. Então, e o namorado dela também é músico. E eu estava super animada de fazer uma trilha sonora. Tive reunião e tudo. Daí eu falei na reunião, olha, vai ser o máximo, mas pode ser que eu não use nada. Então, como eles me conhecem, tudo bem, então. Falei, porque, claro que eu não usei nada. O Zeca até compôs o negócio, falei, mas não vou usar, mas ele está tão acostumado comigo, falei, tudo bem, né? Então, aí essa música, que é uma música da Nova Caledônia, gravada ao vivo, tem 1 minuto e 17 segundos. Eu gravei ela em looping, né? E eu tenho uma coleção de músicas do mundo há muitos anos. Eu adoro conhecer músicas diferentes. E essa em especial da Nova Caledônia, que é um CD, a gente ainda fala CD? Então, é CD, eu tenho CD, tá? Mas agora já tem no Spotify tudo. Aí eu escutava muito, porque eu fiz um trabalho em 2007, uma música, porque era uma encomenda para a França, do Stockhausen, que era uma música assim, sabe, assim, né? E eu não sabia assim, o que eu faria com essa música. Aí eu usei uma das faixas desse CD como base para criar uns movimentos. Usei e criei toda a movimentação com essa música. Aí eu tirei a música e joguei a coreografia no Stockhausen. Deu mais ou menos certo. Então, é um CD que eu escuto à beça. E tem esse trecho que aí eu comecei a colocar para os nossos ensaios, porque a gente começou com aquela dança, que eles dançam todos juntos. Foi uma das primeiras células que a gente criou. E eu queria algo que desse ritmo e ânimo para eles, ficarem assim animados. E essa música deu certo. Deu tanto certo que aí a gente colocou o tempo inteiro. Mas eu não tenho muitos recursos, então eu tinha que ficar botando a música, tirando, sabe, assim, repetindo várias vezes. E, no final, então, ela se impôs no trabalho. Então, eu queria que eles carregassem, lá na Maré, eles andam com umas caixas de som na bicicleta, e eu queria que eles tivessem, que a gente escutasse a música, que a música fosse trazida com eles. Mas eu também não consegui fazer, por falta de recurso técnico. Então, a música, sou eu que faço ela. Às vezes eu erro, bem lentamente. Às vezes meu dedo gruda, e quando desgruda, baixa. Eu fico muito nervosa. E é por isso que tem a música. Tá? E eu acho que ajuda. E daí eu percebi que ela... Não sei se você sentiu isso, ou vocês que viram, sentiram, que às vezes a gente escuta a música, às vezes não. Parece que ela some de repente, né? Exato. Às vezes eles estão na música, às vezes não. Então, tem todas essas questões que estão ali, com a sonoridade. Uma coisa bonita do que você falou, que são as pessoas saindo. Eu também adoro quando as pessoas saem. Gente, eu não vi, tá? Lá de cima não estava vendo nada. Achei porque existem duas maneiras que eu fico olhando o público quando ele sai. Uma é quando o público sai com tédio, que é aquele público que levanta muito calmamente, vai saindo e não está nem aí, ele só quer ir embora. E o público que foge. Porque e a música, eu acho que provoca isso, é como se a gente parasse de respirar no espetáculo. E para cada um tem um fôlego. Alguns aguentam chegar até o final e outros precisam sair para tomar ar.
né? E isso é muito interessante, esse incômodo de que a pessoa precisa sair urgente dali para chegar no saguão e fazer... Isso é maravilhoso. Porque aí o espetáculo já deu certo, ele já aconteceu, alguma coisa modificou nesse sujeito de tal maneira que ele precisa sair correndo e ir para a rua respirar. Então é isso que eu ia falar. Tinha e é também lindo quando volta. uma pessoa que foi, porque estava muito quente lá. Eu também teria ido tomar uma água e voltado correndo. E eu acho que foi isso que essa mulher fez. Talvez, na minha fantasia, na minha historinha, né? Ela foi tomar uma água, porque estava muito impactante tudo, e voltou, né? E eu falei, a gente comentou isso. Então, É sensacional quando isso lindo. acontece. É sensacional, porque eu acho que é o mais profundo que um espetáculo é capaz de chegar. Transforma o estado físico da pessoa numa tal potência que ela precisa se modificar para se recompor, para tentar seguir adiante ou não seguir, optar, falar, não quero, pelo amor de Deus, é muito para mim. E eu crente que todo mundo tinha ficado, porque eu não enxergo lá de cima. Não, mas às vezes o público fica lindamente dormindo, né? Exatamente. Você fala, nossa, ninguém saiu. Sim, dormiu do começo ao fim. Então, a movimentação da plateia, às vezes, revela muito da potência do espetáculo. Eu tenho feito um exercício de escrever durante o espetáculo. Vou para o fundo do teatro, apago o computador, eu sou velho, então fiz datilografia, então consigo escrever sem olhar, e escrevo o que eu estou assistindo e a reação do público. Então, nos últimos anos, tenho feito esse exercício de assistir o público assistindo ao espetáculo. É incrível. É uma narrativa própria que o espetáculo se revela pelo público. Né? E eu concordo com você. Tem uma pulsão na música que passa a ser hipnótica, depois ela passa a ser sufocante. Chega uma hora que você tem vontade de subir na cabine e falar, desliga essa... Eu ia falar um palavrão. Pelo amor de Deus, entendeu? E nos momentos em que a música encontra os corpos é quando ele desaparece. Porque a imagem sempre rouba da gente o som, não tem jeito. Então a gente começa a entrar e aí quando desassocia, a música volta violentando a nossa cabeça de uma forma bem agressiva mesmo. Eu não sei o que seria esse espetáculo sem a música. Eu também não. É um díptico. Ele não é um espetáculo com música, é um díptico, onde o som e a imagem se provocam e se contaminam na mesma proporção. É mais do que só um espetáculo com uma trilha sonora. Né? Quase que eu não consigo imaginar o que seria esse espetáculo com outra música, porque tem bons espetáculos com boas músicas, que se você colocar outras boas músicas, funciona da mesma maneira. Esse me parece que um carrega o outro ao mesmo tempo, com a mesma força. Alguém? Temos mais um tempinho ainda. Cadê? Aqui. Vamos nós, então. Sempre teve muito som, né, nos trabalhos recentes, nesses últimos 10, 15 anos, mas era um som do corpo, era o som do impacto, principalmente, o que me assustava desesperadamente, assim, aqueles corpos se batendo no chão. É uma provocação que eu já fiz para o Arrimede, que eu falo, não minta para mim, não diga que não machuca. E ele fala, não, eles se jogam daquele jeito, claro que machucam. É evidente. Eu assisti os meninos se apresentando em Teresina, onde não era palco, onde era azulejo o chão, e o barulho daquele osso batendo no azulejo era assustador. E aquele plástico rolando, e o plástico no azulejo fazia um barulho que era mais do que o próprio barulho do plástico. Enfim, mudou o que agora na sua percepção para os próximos trabalhos, o retornar da música? Olha, primeiro que me dá um trabalho, porque eu não estava mais acostumada, eu tenho muita dificuldade de organizar o som como eu acho que deve ser, porque ele é alto, mas porque eu gostaria de um som que tocasse, que você sabe quando você vai em festa de como é que chama, né? Então eu fico sentada querendo que as pessoas tenham vontade de fazer assim também.
Então eu estou aprendendo a equalizar o som, porque tem que ter retorno no palco, não pode ser tão alto, mas também não pode ser baixo. Ontem um menino do som não estava lá, eu tive que achar o lugar lá para. Eu fiquei com medo de explodir a caixa, sabe assim? Eu estou achando muito legal ter música, e os meninos também estão amando, porque dá uma animada, né? Segura alguma coisa. Dá um contexto, né? O silêncio é uma outra relação que você tem que ter com o trabalho. Agora a gente está remontando Formas Breves, que é o trabalho que a gente fez em 2002, uma homenagem ao Oskar Schlemmer e à Bauhaus, porque são 100 anos da Bauhaus. Então, a Alemanha nos convidou, algumas pessoas, alguns produtores da Alemanha, para remontar o trabalho e apresentar. E é um trabalho que é em silêncio, tem uma parte que tem uma música também. Então, esse silêncio, para eles, agora, esses que só fizeram trabalho com música, está meio interessante de trabalhar, né? Parece que a gente tem que prestar mais atenção. A sensação que me dá é essa, vendo os outros trabalhos, eles tinham só eles ali. Agora eles têm um cúmplice. Então, isso dá uma aliviada. Eu acho que eles podem ficar mais inquietos em se aventurar pelo palco, quando do outro jeito, quando é só corpo com corpo, qualquer gesto é muita coisa. E o trabalho, ele é inteiro escrito, né? O trabalho, eu sempre trabalho é inteiro contado, não existe nenhuma improvisação, aliás, em nenhum dos meus trabalhos. Esse, eu sei exatamente onde tem que estar cada pedaço de roupa, tudo é coreografado, até onde as coisas. Ontem a gente teve que ficar ensaiando, porque a varinha não estava exatamente no lugar que tem que estar. Então, a gente teve que ensaiar, tudo é rigorosamente, eu sei tudo arrumado na mala, né? Também os lençóis, as coisas, é tudo super arrumado. E não tem esse espaço de improvisar, só quando algo dá errado, né? Uma das meninas desmaiou numa das apresentações de Fúria, ela desmaiou. A gente não sabe, porque ninguém sabe se tem aquilo ou não, o corpo está no chão. Aí eles tiveram que improvisar, pegaram ela, levaram assim lá para fora. Aí eu saí correndo, aí eles improvisaram, eu saí correndo, fui lá ver, ela estava vomitando, eu falei, ai, Larissa, toma uma aguinha. Ela tomou e falou assim, agora fica em pé. Daí eu levei ela para o espelho e disse, olha, você está se enxergando? Estou. Então, volta para fazer o final, porque sem você não vai dar. Ela falou, tá bom, tá bom. Ela entrou e fez o final, porque ela não tinha que fazer tanta coisa, assim, que é aquela que senta em cima dele e é arrastada. Então, é todo assim, extremamente coreografado e contado. Tem números para todas as coisas. Eu me sinto muito segura com o número, né? Você gosta de literatura, né? Então, você escreve a peça ou partituriza? Não, eu escrevo tudo assim que eu penso. Então, eu tenho várias folhas, né? Então, por exemplo, a gente tem ideias. Depois eu volto para casa, eu sento e eu escrevo. Ideia 1, testar não sei o quê. Então, eu tenho assim, por exemplo, para esse eu tenho assim, coisas a testar. Depois eu tenho listas de palavras. É tudo super organizado. Aí eu escrevo e separo em bolinhos, assim. Às vezes eu não leio, às vezes eu leio. Daí a gente tinha listas de coisas para testar. Daí a gente vai ticando. Experimenta essa, experimenta essa, experimenta essa. Então, depois do ensaio eu escrevo e eu sempre acordo muito cedo, que aí a minha cabeça funciona melhor. Aí eu acordo e penso. Aí eu escrevo sobre coisas para a gente fazer. Às vezes eu escrevo, tem um bolinho que chama sobre o trabalho. Aí tem várias coisas que eu penso. Aí eu tenho um caderno que eu colo, faço colagens de imagens ou de textos que eu leio. Então ele é bem assim, eu uso bastante a coisa da escrita, mas não a coreografia em si, não a escrita. Que agora tem vídeo, é mais fácil, né? Mas eu não escrevo a coreografia, mas eu escrevo o que a gente vai fazer ou testar. Interessante, porque daí você cria uma composição de narrativas possíveis para o trabalho. É isso ou estou entendendo? Eu acho que é isso, sim. Por exemplo, um dos livros que me ajudaram muito
a ter ideias para o trabalho, que são as fagulhas criativas, assim, foi o Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. E aí eu li esse livro e, enquanto eu ia lendo, eu escrevia palavras que ele usava, que fora de contexto mesmo, para fazer essa lista de palavras. E aí depois a gente pegou essa lista de palavras e cada grupo, que a gente se dividiu em grupo, tinha umas 20 palavras que eles tinham que trabalhar numa improvisação. Então, assim que eu usei o livro, não necessariamente o pensamento do Mbembe, mas palavras que apareciam no livro dele, né? É interessante porque eu tenho começado a estudar também agora um pouco dos filósofos africanos que não chegam para a gente, em hipótese alguma, e não só os filósofos, mas os intelectuais. E eles se relacionam com os conceitos de uma forma tão distante da maneira como a gente aprendeu a se relacionar, que dá um tilt no olhar sobre as coisas. E você tem feito esse exercício também, não só com o Mbembe, mas já nos outros trabalhos, todos você tem se aproximado. Eu sinto para mim que é uma viagem sem volta. Parece que eu estou começando a entender algumas coisas agora e estou me livrando de muita coisa de filosofia ocidental que eu tinha lido que não me interessa mais, que cada vez tem me interessado menos. Até porque eu sempre fiz um exercício que eu aconselho todo mundo, é pegar esses grandes teóricos e ler num café, na rua, alguma coisa, porque quase sempre o que ele está falando, quando você olha para a calçada, não dá certo. Um mundo é mais verificável quando você está com as duas coisas ao mesmo tempo. Você fala, no papel é lindo, na vida, meu amigo, nada disso funciona. Você tem uma proposta, pessoal, ou isso foi acontecendo para você de se aproximar desses intelectuais fora do eixo central? Eu acho que é um desejo pessoal meu, uma vontade de escutar outras vozes, né? Como eu lido com muitas vozes, eu preciso escutar mais, né? Quem está falando, por que está falando, de que jeito está falando. E daí foram se abrindo portas, muitas pessoas próximas me falando, na Maré principalmente, né? Pessoas falando, lê isso, tem isso aqui, depois você vai num encontro, aí você conhece uma pessoa, aí esse livro chega. Né? E fora também tem muitos seminários de pós-colonialismo, então você encontra artistas que você escuta, fala. Né? Tem um amigo em Moçambique, um na África do Sul, então acho que tem sido bastante rico. Eu também sinto, como você, que é uma coisa sem volta, né? Se abriu uma porta e isso muda também a percepção do seu lugar, como eu falei no início, do seu lugar de privilégio. Quando você começa a olhar o mundo a partir do seu lugar de privilégio, muitas coisas começam a mudar à sua volta, né? A sua relação com o outro, com o espaço, com o território, com o seu próprio trabalho, com o que você deseja. Então, eu acho que eu não separo muito isso da minha vida. É uma coisa só, né? O trabalho, as leituras, o jeito que eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família. É uma coisa única, né? Vocês chegaram já a se apresentar na África? Não recordo agora de cabeça. Não, nunca. É impossível. Só mediado, talvez. Eu tenho sempre esse desejo mediado pela Europa, né? Porque eles que têm o investimento. Eu já passei algum tempo em Moçambique lecionando. Eu dou bastante aula. Eu dou muito pouca aula aqui, cursos mesmo, mas eu dou bastante lá fora. Fiquei na Freie Universidade de Berlim, fiquei 4 meses lecionando no Master, eu dou aula na Parts, que é a escola da Ana Terese, eu dou vários cursos e eu gosto muito. Normalmente são momentos em que eu uso de reflexão para o meu próprio trabalho. Eu, assim, gosto muito de dar esses cursos, que eu mergulho nesse lugar que é novo para mim, de poder estar com um aluno, que não é aluno, são quase companheiros assim de trabalho. Então, eu aproveito esses momentos bastante para repensar, para ler, para propor coisas assim que a gente não sabe se vai dar certo, que é um outro lugar, né? Um lugar de estudar junto, é muito bom. Perder um pouco o controle do pensamento, né? Eu sinto que esses
teóricos africanos têm me chacoalhado nesse sentido. Eu realmente não sei nada. E quando a gente lê os filósofos, mesmo Didi, ou seja lá quem for, a gente já conhece todo aquele vocabulário, a gente não aprende nada, a gente dialoga. Com os africanos, eu tenho que sentar e ouvir o que é próprio deles, saber contar uma boa história. Eles me colocam exatamente nessa condição de escutador, não mais de leitor. Eu acho que agora a gente tem que terminar. Alguém tem uma pergunta? Tem, olha lá, ganhei uma nota 10. Ela levantou a plaquinha falando que eu ganhei nota 10. Oi, Lia. Eu só queria comentar uma coisa, que ontem, quando eu comecei a ver seu espetáculo, eu já vi algumas coisas suas, né? Eu falei que eu gosto de ver a Lia num palco que não seja palco e plateia, né? E aquele teatro me irritou profundamente, porque ele estava muito quente, né? Acho que a Fúria era uma coisa muito quente e era o espaço muito pequeno. Mas eu fiquei impressionada uma coisa, como você destrói a quarta parede de fato. Porque isso que você estava dizendo da música, teve um momento que parece que a cadeira não existia mais, né? Acho que criava um incômodo, a Cláudia, acho que quando comentou desse incômodo que criava, mas é impressionante como você... E conversando agora, é um negócio impressionante, como você chega muito próximo da gente, né? Cheguei uma hora a pensar que eu queria ir embora, mas aí eu pensei... Eu não vou embora nunca disso. Né? Isso é meu. Isso que ela está pondo ali é nosso, né? É brasileiro, é mundial, essa dor, né, que você pôs ali, que era... Obrigada. De nada, essa coisa que você fala... Obrigada a você. Essa coisa que você fala do teatro, né? Eu escolhi fazer, porque eu tenho feito os últimos trabalhos com... o público misturado com os bailarinos, e eu fiz a escolha junto com o nome, 1 ano antes. Eu tive que escolher, porque lá fora eles são muito ocupados com que tipo de... quanto público eles vão ter, porque tem influência em quanto dinheiro eles vão ganhar, como é que eles vão poder me apoiar. Então, essa decisão eu precisei tomar anteriormente ao trabalho. E eu gostei de tomar essa decisão assim. Eu falei assim, agora eu vou trabalhar outra vez assim, para eu ver como é que a gente dá conta desse palco italiano, da quarta parede, mas lá na Maré, onde o palco é bem grande. E eu não sinto, é meio mais misturado do que num teatro, com o desenho, né? E eu sempre tenho quando eu faço a minha estreia sempre na Europa, numa caixa preta, e eu trabalho numa caixa branca barulhenta, com porta aberta. Então, essa passagem da Maré para um teatro silenciosíssimo, né, limpo, tudo certinho, é sempre... Agora eu até entendo melhor, mas é sempre uma coisa... Eu tenho que readaptar o trabalho. Então, a gente teve 10 dias no teatro para ele poder fazer essa passagem. Como é que a gente provocava essa quarta parede, que a gente pudesse fazer... mais, por exemplo, como a gente fica em volta de uma fogueira. Então, a música, né, que vocês falaram, ela serviu muito para isso também, para fazer essa ligação entre o palco e o espectador, como se a gente estivesse participando, na verdade, ali de um lugar, de um ritual, mesmo que eles estivessem lá, mas a gente está com aquela música vibrando no corpo da gente. Últimos segundos. Bom, eu só posso te agradecer. Obrigada a você, muito obrigada. Foi uma conversa, acho que incrível, e te agradecer de várias maneiras. Primeiro, por estar aqui, por ter se aberto tão generosamente a todo mundo, a ouvir, a falar, mas também por tudo que você tem se dedicado, por tudo que você tem feito. São poucos artistas no Brasil que, de fato, têm se aproximado da arte, não só da cultura, mas para tornar a arte um espaço de cultura, e não ao contrário, né? E você tem construído um percurso
que eu acho que vai durar durante muito e muito tempo. Eu espero até eu morrer, tá? Aonde o Brasil vai ecoar. Eu acho que sim. Eu te assistindo e olhando a reverberação do seu trabalho e o quanto que isso atinge tão intimamente as pessoas e o quanto que cada um se reconhece brasileiro, sobretudo, no seu trabalho, o que é tão difícil hoje, a gente se querer brasileiro, o teu trabalho faz a gente querer ser brasileiro. E eu acho que é isso que inquieta e interessa tanto o mundo inteiro quando olha para você. Não que você tenha que ser uma embaixadora, e ninguém tem que ter essa obrigação como artista, mas você faz esse papel na generosidade com que você olha para o seu próprio país, você expõe o seu país para o mundo de uma maneira lúdica, bela, positiva, negativa, dolorida, festiva, de muitas maneiras. São, de fato, poucos os artistas que dedicam uma vida a isso, e eu acho que isso traz consequências para a própria identidade, né, de uma cultura, a gente ter pouca gente fazendo isso. Mas a gente tem você. E eu acho que, em nome de todo mundo, a gente tem que te agradecer. Muito obrigada por palavras tão, que eu vou dizer, generosas, e também da sua atenção comigo, de vocês. Uma coisa mais importante para falar, para terminar, é que eu não faço isso sozinha. Não sou eu, somos nós. Isso é muito importante para mim. Então, quando falam sobre o meu trabalho, eu sempre penso o nosso trabalho. Eu não faria isso sem os meninos, sem a Sílvia, sem a Amália, sem a Maré, sem a Redes da Maré, sem, por exemplo, o Festival de Curitiba, sem o SESC, sem as pessoas que estão aqui, que assistem. Então, acho que é um trabalho que eu acho que é muito bom quando a gente pensa no trabalho da gente como esse... Eu adoro esse que fizeram todos de mãos dadas. Eu acho isso lindo, porque eu acho que isso tem a ver com o jeito que eu acredito que o trabalho deve ser, né? Despersonalizar e fazer com que todo mundo possa enxergar um corpo coletivo no seu trabalho, não só dos artistas, porque o meu trabalho sozinho não fica em pé. Eu vou precisar do Festival de Curitiba, eu vou precisar do seu olhar, eu vou precisar do olhar de quem me convida para apresentar, das suas ideias, da sua, do menino que vai lá e entra, dos que não gostam, dos que gostam. Então, se a gente pensar assim, eu acho isso muito mais legal. E aí eu espero que eu possa continuar fazendo parte desse coletivo, eu vou precisar também, tá? Até morrer. É isso. E agradecer isso, que pessoas ainda acreditem que faz a diferença. Tem um espetáculo de dança, investir nisso. Parece tão improvável, né? Mas ainda bem que ainda existe gente que acredita e aposta nisso. Obrigada.